Boa noite a todos, eu sou Carla Rodrigues, uma estudante e auxiliando aqui nessa casa tão querida que é a União Espírita José o Carpinteiro. Me foi concedido na noite de hoje para juntos podermos refletir o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Haverá falsos cristos e falsos profetas. O nosso item de estudo da noite de hoje é o item 9, que são os caracteres do verdadeiro profeta. Então, antes de nós começarmos a refletir sobre esse tema, eu gostaria que cada um de vocês mentalizasse, mais do que nunca nesse momento, o nosso querido Mestre Jesus. E ao final da nossa reflexão, ao final do nosso estudo e ao longo de toda a semana, mantenham esses caracteres que nós vamos conversar hoje e mantenham Cristo em vossos corações. Então, antes de nós iniciarmos propriamente dito o tema, o capítulo 21, ele tem uma exortação de Lucas, que é o item 1, que nos diz o seguinte: conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. E no item 3, que vale muito a pena nós refletirmos, que está em Mateus, no seu primeiro parágrafo, diz o seguinte: tende cuidado para que alguém não vos seduza. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Para nós iniciarmos, cabe nós refletirmos um pouco sobre o significado da palavra profeta. Então, cabe trazer para vocês e para a nossa reflexão que a estrutura antiga do povo judeu trazia nas suas tradições a ideia dos profetas. E o que eram os profetas no judaísmo antigo? Nós já paramos para pensar sobre isso? Eles eram os sensitivos e os médios, que hoje em dia podemos chamar até mesmo de paranormais. Na Judéia, se conhecia como profetas. Já na Grécia, eles eram conhecidos como Piton ou Pitonisa, quando se referiam às mulheres. Esses indivíduos, profetas, pitões, pitonisas, eles eram dotados de certa peculiaridade psíquica para registrar o seu diálogo, na verdade, com os espíritos, para registrar as informações trazidas pelos espíritos, que eram chamados naquela época de deuses e divindades. Ou seja, existia naquela época todo um mito envolvendo os deuses e tudo relacionado à questão da profecia. E afinal de contas, o que é profeta? Eu trouxe para a nossa reflexão de hoje 3 significados da palavra profeta, que eu acredito que vai nos ajudar bastante a compreender e aprender um pouco mais dos caracteres do verdadeiro profeta. Segundo a Wikipédia, profeta
em uma religião é um indivíduo que alega ter sido contactado pelo sobrenatural ou divino e que fala por eles, servindo como intermediário com a humanidade, passando novos conhecimentos para nós e para outras pessoas. Segundo Archer, profeta, a ideia essencial do substantivo hebraico, que significa nabi, se eu não estiver sendo equivocada na minha parte da fala, né, do hebraico, porque eu não entendo de hebraico, mas vamos lá. A ideia essencial do substantivo no hebraico é de porta-voz, autorizado ou oficial. Já no dicionário online, diz que profeta é a pessoa que acredita prever o futuro ou supostamente o faz. Ou supostamente o faz. Vidente e ou adivinho. Aquele que faz previsões. Dizem até mesmo que previsões e prodígios podem ser sinônimos. E para concluir, um dos significados da palavra profeta, que se refere, que é muito falado na Bíblia se refere a pessoas que foram escolhidas por Deus para transmitir mensagens divinas ao povo. Os profetas eram considerados intermediário entre Deus e os seres humanos. E sua principal função, transmitir as palavras de Deus ao povo. Essa é um sentido mais evangélico da palavra profeta. Nós podemos observar que nessas 4 aqui observações de profetas, todas elas têm algo um pouco em comum, que seria o quê? A comunicação, a divindade, a mensagem. Obviamente, uma mensagem sendo trazida, se nós formos falar de caracteres positivos, uma mensagem sendo trazida de forma assertiva para o auxílio, para a bondade. Falar sobre caractere dos profetas nos faz lembrar também dos falsos profetas. Como falar dos caracteres dos profetas se hoje em dia nós estamos em convivência diária e recebemos tantas mensagens dos falsos profetas? Então nos cabe desconfiar dos falsos profetas, porque a partir do momento que nós desconfiamos ou ficamos mais atentos aos falsos profetas, nós estamos mais abertos para entender, compreender e aprender quais são os caracteres dos verdadeiros profetas. Por isso que no início do estudo da noite de hoje, eu pedi para que vocês mantessem no coração e na mente de vocês o nosso querido Mestre Jesus, porque ele é o exemplo fidedigno de um verdadeiro profeta. Então nós vamos ler no Evangelho, exatamente no capítulo 9, algumas características que o espírito Erasto, Paris, 1862, vem falar no item 9 dos caracteres do verdadeiro profeta. Erasto vem nos trazer o seguinte: o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão que se diz portador. Tirai também esta outra consequência: se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se coloca, mais não do que é um baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Então, esse seria um falso profeta, e que nós precisamos ficar bastante atento às mensagens falsas dos que se dizem profetas.
Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmo em sua maior parte. Nós temos tantos exemplos de missionários de Deus, podemos citar tantos espíritos superiores que nos trouxeram e ainda nos trazem não só mensagem, mas mais do que a mensagem, mais do que a palavra, o ato, a ação. Porque não basta só falar. O mais importante, o mais fidedigno é exatamente você apresentar o móvel das ações. Os verdadeiros profetas, eles se revelam por seus atos. São adivinhados, ao passo que os falsos, eles próprios, se entregam. O primeiro, que é o profeta, né? O verdadeiro profeta, é humilde e modesto. O segundo é orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez e, como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Concluindo, mais um item que eu achei muito interessante para compartilhar com vocês. As qualidades distintivas do Cristo. Quais são? A humildade e a caridade. E o que Cristo não tinha? A cupidez e o orgulho. O que os falsos profetas normalmente vêm apresentando? Exatamente isso. A cupidez, o orgulho, a vaidade, e assim como muitos outros caracteres de baixa vibração. No item 6 do Evangelho, nós temos uma exortação de João, que nos diz o seguinte: meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Meus bens amados, não creais em qualquer espírito. Será que nós estamos atentos e estamos crendo em qualquer espírito? No bem da verdade, meus queridos, os verdadeiros profetas, eles possuem o mais alto grau de verdades cristãs. Possuem o mais alto grau de virtudes cristãs. E quais são essas virtudes? Nós podemos citar a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações. Devemos examinar as obras que eles vêm trazendo para todos nós e a missão da natureza elevada que eles possuem. Será que os falsos profetas possuem uma missão elevada? Trazemos também que os bons profetas, a exemplo de Cristo, eles são brandos e humildes de coração. Eles são modestos, não são orgulhosos, não são vaidosos e não querem aparecer a qualquer custa. Diferente dos espíritos zombeteiros, gananciosos, brincalhões, que querem a qualquer custo se mostrar aparentes. E muitas das vezes nós somos incautos e por falta de conhecimento, por ignorar as verdades de Cristo, nós caímos na lábia dos falsos profetas. Ah, Carla, mas falso profeta é entendido apenas como aquele que vem trazer uma mensagem que não é assertiva, que não é fidedigna? Sim, mas vamos trazer para os nossos dias atuais? Vamos trazer exemplos do nosso cotidiano? Nós podemos chamar de falsos profetas quando nós vamos numa feira comprar uma laranja e que o comerciante diz que a laranja ela é bem docinha. E aquele preço elevado da laranja é porque ela é uma laranja docíssima. Quando nós chegamos em casas que vamos experimentar a laranja não está tão doce quanto foi anunciada pelo comerciante. Será que nós podemos chamar ele de falso profeta?
Durante as eleições, nós temos tantas criaturas, tantos políticos que vêm pregar uma verdade, um auxílio, uma caridade, vêm anunciar tantas coisas positivas, obviamente, sem generalizar. Quando terminam as eleições, que aquela criatura é elegido pela nação, pelo povo, será que ele faz exatamente aquilo que ele trouxe naquele momento de turbulência, né? De divulgar o seu trabalho? Se não traz e não faz, será que nós não podemos fazer um paralelo? Será que ele não é tido também como um falso profeta? Quando nós assistimos na televisão, ou escutamos na rádio, ou assistimos uma palestra, seja ela onde for, não necessariamente numa instituição religiosa, que aquela criatura representativa que está levando a palavra fala tantas coisas dignas, bondades, questões benevolentes, mas será que no dia a dia, na sua família, no seu trabalho, no seu contato com as pessoas, ele está cumprindo o que ele falou ali naquela exposição? Se não está cumprindo, será que nós não podemos fazer um paralelo? Será que ele não seria tido também como um falso profeta? Na nossa família, no nosso trabalho, quantos companheiros estão na lide conosco que muitas das vezes falam, mas não praticam aquilo que eles falam? Será que nós não podemos fazer da mesma forma um paralelo e repensar se eles não são falsos profetas? Então, meus queridos, ser profeta, com uma conotação mais ampla, com um sentido mais amplo, é nos esforçarmos para que no nosso dia a dia, na nossa relação com os nossos próximos e mais próximos, sejamos verdadeiramente condutores dos caracteres do verdadeiro profeta e tendo como exemplo o nosso mestre Jesus. Cabe a nós ficarmos atentos, inclusive no âmbito religioso, seja a religião que cada um professa, seja a doutrina que cada um professa, nós ficarmos atentos se aquilo que está sendo falado está sendo posto em prática. Porque não basta ter falas bonitas se não pôr em prática, se não tiver boas ações. E mais uma vez eu venho falar de Cristo. Porque Cristo, além de trazer palavras bonitas, mensagens bonitas, muitas das vezes de forma através de parábolas, porque naquela época aquele povo precisava entender segundo a conceitos da época, mas Cristo fazia. Assim como outros espíritos elevados que nós temos exemplo. Então, sejamos firmes. Vamos tomar muito cuidado com a falta de conhecimento. Ah, Carla, mas como identificar um falso profeta? De forma geral, estudar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a partir do momento que nós conhecermos a verdade, verdade essa, trazida pelo Cristo, nós vamos nos libertar das falsas ideias, da ignorância, quiçá de conhecimentos que nós ainda achamos que são conhecimentos dignificantes e que muitas das vezes não é, justamente por conta da falta do estudo. Então, nós devemos desconfiar daqueles que pretendem monopolizar a verdade. Porque a verdade, ela não é para ser monopolizada. Sendo bem redundante, a verdade verdadeira, ela tem que ser compartilhada. Para que nós, enquanto encarnados, nesse planeta de provas e expiações, possamos estar preparados
para não sermos enganados e ludibriados pelos falsos profetas. Porque cada criatura, isso é dito no Evangelho, cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. Não basta apenas, mais uma vez, vale ratificar, falar. Tem que ter boas obras. O item 5 do Evangelho, ele vem nos trazer os prodígios dos falsos profetas, que nos diz o seguinte no seu segundo parágrafo: em todos os tempos, homens houve que exploraram, em proveito de suas ambições, de seus interesses e do anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. Por que falar então do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta, nós podemos reconhecê-lo pelos sérios caracteres, por suas características sérias e por sua elevação moral. Mas como ainda, hoje em dia, nós ainda somos ludibriados por alguns dogmas existentes na sociedade. São as águas que curam, a areia dentro de um potinho que vai trazer a cura da sua doença. Fora muitas outras situações que nós percebemos nos dias atuais. As falsas provisões. Vou trazer A, B, C, fulano, ciclano, em 3, 7, 8 dias. Vá a determinada casa, vá a determinada instituição religiosa, que você vai ser curado. Olha, toma esse remedinho aqui, porque ele custa esse valor elevado, mas ele vai curar a doença física que você tem. Olha, vai lá naquela casa espírita, porque lá existem algumas fantasias, né? Alguns milagres. Mas de nada disso adianta se nós não nos reformarmos moralmente. E quando nós temos esses atos, será que a pessoa que nos orientou, são eles apenas os responsáveis? Será que nós não temos a responsabilidade de, pela ignorância, ou seja, pela falta de conhecimento, ainda cair em alguns dogmatismos, em algumas falsas observações, em algumas falsas curas? Será que não cabe a nós refletirmos um pouco mais, nos tornarmos conscientes que precisamos estudar, compreender, entender e, acima de tudo, aprender as lições que Cristo veio nos trazer? Assim como muitos amigos, espíritos superiores que nos trouxeram belíssimas mensagens e que hoje em dia ainda nos fazem refletir sobre muitas coisas. Então, para que nós saibamos quais são os caracteres dos verdadeiros profetas, nós precisamos entender quais são as características dos falsos. Porque a partir do momento que nós temos noção e entendimento do que não é bom, do que não vale a pena, estaremos mais preparados
para receber a verdade, para receber as boas orientações, para não nos trairmos pelo dogmatismo, pelas falsas mensagens, pelas falsas recomendações. Devemos ficar atentos, não por querer milagres, porque o maior milagre é nós nos autoconhecermos, é a nossa reforma íntima, porque é através do autoconhecimento que a doutrina vem nos trazer, a partir das instruções dos espíritos mais elevados, nós estaremos mais preparados para entender a verdade e reconhecer as verdadeiras características de um profeta. E ter no nosso coração que o maior exemplo é Cristo, é Jesus. Porque passado 2000 anos, muitos ensinamentos que foram trazidos por ele, nós ainda não conseguimos entender. Ainda não conseguimos colocar em prática. Mas estamos aqui, nos esforçando na tentativa de levarmos o ensinamento do Cristo e deixarmos cair por terra exatamente o que os falsos profetas, muitos que ainda existem no nosso cotidiano, vêm tentar nos enfiar, entre aspas, pela goela abaixo. Em alguns momentos, pela carência, nós acreditamos nessas falsas mensagens. Então, o Evangelho, nesse item que fala sobre os caracteres do verdadeiro profeta, ele começa exatamente, como eu falei anteriormente, desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, sobretudo nos momentos de transição em que passamos atualmente, a transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda. Orai e vigiai. Correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Então, cabe a nós, de acordo com o nosso autodescobrimento, com a nossa reforma moral, com o conhecimento que a doutrina vem nos trazer, por tudo que Cristo trouxe, e ainda é bem desafiador para compreender, cabe a nós ficarmos atentos e de forma educada, sutil. Como traz o Evangelho, temos o dever de desmascarar os falsos profetas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter o conhecimento, porque apenas através do conhecimento que nós vamos entender essas falsas mensagens, essas falsas profecias. Porque, meus queridos, o verdadeiro profeta, ele se reconhece pelas mais elevadas e exclusivas características morais. Quantos espíritos superiores que fizeram um trabalho no bem, que além de trazer boas mensagens, foram ativos? Nós podemos citar Madre Teresa, nós podemos citar Gandhi, nós podemos citar Chico Xavier, assim como muitos outros irmãos, assim como pessoas simples que estão no nosso cotidiano,
que não necessariamente professam a nossa fé, a nossa doutrina, ou têm o entendimento que nós temos, mas que são pessoas que estão se esforçando, estão se conectando com a divindade para serem pessoas melhores e trazerem boas mensagens. Quantos irmãos estão em nosso cotidiano que poderiam, de forma muito sutil, porém genuína, ser considerados profetas? Quantas pessoas humildes, e eu não falo humildade de coração, eu falo a humildade referente às questões financeiras, que têm uma vida modesta, mas que se esforçam diariamente para trazer uma profecia, por divulgar a mensagem do Cristo. Quantos irmãos estão inseridos em nossos círculos familiares, em nossa labuta diária, nos locais que nós frequentamos, seja casa espírita, qualquer templo religioso, seja um local de diversão. Quantos irmãos nós esbarramos pela rua e quando menos nós esperamos, eles são profetas em nossas vidas? Quando mais precisamos, nós esbarramos com Cristo no nosso dia a dia e não prestamos atenção que esses são enviados por Ele, estão trazendo uma profecia, uma mensagem edificante, uma mensagem que vai trazer alívio para o nosso coração. Fiquemos atentos, porque muitas das vezes nós recebemos de uma pessoa simples, modesta, ou que não seja simples, uma mensagem edificante que vai iluminar o nosso dia, vai trazer paz aos nossos corações. Então, quando nós falamos de profecia, quando nós falamos de profetas, sabemos sim que tem toda uma história, tem toda uma cultura por trás dessa palavra, que nos remete a milênios, mas que ainda hoje é muito real. Nós não precisamos ir lá na história para entender que a profecia, que a boa mensagem, ela vai ser trazida por aqueles que estão se esforçando para serem seres humanos melhores. Porque a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. E o nosso coração, ele vai estar cheio de bondade, de humildade, de mansidão, a partir do momento que nós entendermos a mensagem que Cristo nos trouxe. E Ele é o nosso exemplo de profeta. Ele é o nosso exemplo de moralidade. Ele é o nosso exemplo de boas ações. Então, se no nosso dia a dia nós, abre aspas, imitarmos Cristo, e vai ser uma excelente imitação, e mesmo assim ainda vai ser muito difícil para a gente tentar imitar o Cristo, nós já estamos começando um bom caminho. O Evangelho, no capítulo 21, ele fala que é bem interessante que nós possamos refletir sobre a missão dos profetas. Qual seria a missão dos profetas? O item 4, ele atribui comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecias e predição, como eu falei para vocês no início do nosso estudo, elas podem ser consideradas sinônimas. Obviamente, no sentido evangélico.
o vocábulo, a palavra profeta, ele tem uma extensa significação, como nós citamos no início do estudo, mas que, na verdade, levam ao mesmo significado. Diz-se que profeta é todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens. E o que a doutrina dos espíritos vem nos dizer? Instrução. Então, diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Mistérios, não na questão fantasiosa, miraculosa, porque através do conhecimento da doutrina, nós já conseguimos entender esses ditos mistérios, esses ditos fenômenos. Mas tudo, obviamente, com consentimento de Deus. Porque se não houver o consentimento de Deus, nada acontece. Então, fiquemos atentos, principalmente para, através da doutrina trazida pelos espíritos e codificada por Kardec, nós nos instruirmos. Porque através da instrução, nós vamos conseguir compreender algumas verdades e alguns ensinamentos que foram trazidos há 2000 anos atrás e que ainda hoje são muito atuais. E através desses ensinamentos e da verdade propagada pelo Cristo, exemplo de profeta, possivelmente nós não cairemos na lábia dos tidos como falsos profetas. Então, o capítulo 21, ele vem nos trazer, no item 2, Mateus, ele fala o seguinte: guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Nós conhecemos espíritos que estão encarnados com essa qualidade? Lá, há 2000 anos atrás, Jesus já não convivia com criaturas com pele de ovelha, mas que, na verdade, foram criaturas que o traíram? Por mais amor que ele desse para essas criaturas? Senão, se naquela época, Jesus, que é Jesus, passou por isso, quiçá nós. Continuando o texto de Mateus, conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figo nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. O que nós estamos produzindo? Através dos ensinamentos, das profecias do Mestre. O que nós estamos produzindo? Através das exortações e conhecimentos trazidos pelos nossos amigos espíritos elevados, superiores. Toda árvore, uma árvore boa, não pode produzir frutos maus. E uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis pelos seus frutos. Será que nós somos reconhecidos pelos nossos frutos? Nós, de forma aí bem conotativa, né? De forma bem imaginária, nós, árvores.
Estamos produzindo bons frutos ou maus frutos? Estamos trazendo boas mensagens ou mensagens de baixa categoria? Nós, árvores, estamos acreditando nos verdadeiros profetas ou ainda somos iludidos pelos falsos profetas? Nós, árvores, criaturas de Deus, estamos indo pelo bom caminho ou estamos recalcitrando na jornada? Nós, enquanto árvores da criação, estamos, de fato, divulgando as boas mensagens que Cristo veio nos trazer? Será que estamos preparados para as profecias que já nos foram anunciadas e, quiçá, aquelas que ainda serão anunciadas? Em nosso planeta de provas e expiações, quais são essas profecias? Já paramos para refletir sobre elas? Tantas mensagens edificantes que nos foram trazidas e nos chegam a cada momento? E lá, no planeta de regeneração, será que nós estamos preparados? Então, é chegado a hora, é chegado o tempo de nós, por mais desafiador que seja, compreender, mas aprender, trazer para o nosso coração as profecias trazidas pelos verdadeiros profetas. E mais uma vez, Cristo é o nosso exemplo de caracteres positivos e enobrecedores de que um profeta deva ter. E para finalizar o estudo da noite de hoje e as reflexões que acredito que são muitas em nossas mentes, eu trouxe uma poesia que está no livro Antologia da Espiritualidade, uma obra mediúnica psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Maria Dolores. Essa poesia se intitula Onde Estiver Jesus. Onde estiver Jesus, alma querida e boa, ilusão, erros, falhas apareçam, embora ainda mesmo que o mal em torno desarvora, esclarece, ilumina, ampara, aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora. A caridade reina, a esperança, ora a ora. Alteia-se mais belo, o trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, humilhado ou sozinho, nas desfigurações e nos aleives do caminho, inflama-te de amor, sol ardente e fecundo. Onde estiver Jesus, eis que Jesus te esperam. A bondade, o perdão, a decisão,
a paz, a fé sincera, para a glória da vida e para a redenção do mundo. Onde estiver Jesus, que sejamos portadores da sua mensagem edificante. Onde estiver Jesus, que sejamos portadores do seu amor. Onde estiver Jesus, que sejamos verdadeiramente portadores de todas as profecias, de todas as mensagens. Onde estiver Jesus, que sejamos humildes, brandos, pacíficos. Onde estiver Jesus, que possamos levar o amor que só Ele, nosso mestre querido e amado, veio nos trazer há 2 anos atrás. Onde estiver Jesus, estejamos atentos para nos esforçarmos para serem melhores. Onde estiver Jesus, aqui em nosso meio, na União Espírita José o Carpinteiro, sejamos portadores da mensagem que Ele veio nos trazer. Onde estiver Jesus, que possamos propagar, acima de qualquer coisa, o nosso exemplo como seres humanos, na lide do autoconhecimento. E onde estiver Jesus, que sejamos gratos infinitamente, aonde quer que Ele esteja, dentro da nossa alma, do nosso coração. Onde estiver Jesus, nós seremos muito mais felizes. Gratidão pela oportunidade, muita paz em vossos corações.